Bom, dividi o vídeo porque a próxima questão aqui é a mais complicada, pelo menos para mim. Porque ela traz um enunciado, ela exige interpretação do texto e conhecimento conceitual da geografia, tá? Vamos ler a questão, eu vou bem pausadamente para a gente entender. Embora haja dados comuns que dão unidade ao fenômeno da urbanização na África, na Ásia e na América Latina, os impactos são distintos em cada continente e mesmo dentro de cada país, ainda que as modernizações se deem com o mesmo conjunto de inovações. O que ele está falando, em outras palavras aqui? Que você tem uma cidade na África, você tem uma cidade na Ásia e você tem uma cidade na América Latina, cidades grandes. Elas têm características comuns. Por exemplo, todas elas, todos esses países desses continentes viveram transformações urbanas semelhantes. As cidades cresceram muito em pouco tempo. Então, todas essas cidades, se você pegar uma cidade da América Latina, se você pegar São Paulo, se você pegar uma cidade na África, Cairo, no Egito, por exemplo, se você pegar uma cidade na Ásia, qualquer uma ali, Nova Delhi, na Índia, você vai ter semelhança nessas cidades. Então vai ter problema de saneamento básico, vai ter problema de violência, vai ter problema de desigualdade econômica. A cidade cresceu sem estrutura, sem planejamento, porque elas cresceram muito rápido. Tá? Então ela está falando isso, que existe essa semelhança no fenômeno da urbanização, né? Que fala ali, embora haja dados comuns que dão unidade ao fenômeno da urbanização. Então, ela está falando que se você pegar determinados dados, você vai ver que existem semelhanças entre essas três cidades que estão em diversos pontos do globo. Só que aí ela fala que os impactos são distintos em cada continente e mesmo dentro de cada país. Que apesar de ter dados semelhantes, você vai ter impactos diferentes. Então você vai ter questões diferentes. De repente você vai ter uma questão ambiental diferente em cada país. Você vai ter diferenças nessa urbanização. Tá? E ainda que as modernizações se deem com o mesmo conjunto de inovações. Então ela está querendo dizer o quê? Que essas cidades grandes, essas metrópoles se formaram em 3 pontos distantes e distintos do globo por modernizações semelhantes, né? A causa foi a mesma, né? O sistema econômico foi alterado, mudou, né? Apareceu a necessidade da urbanização, as grandes cidades se formaram, né? Então houve a causa é a mesma, a modernização é a mesma. Então a gente tem 2 pontos parecidos aí. Ela fala de dados comuns, certo? Que existem dados comuns, né, nessas 3 cidades, mas os impactos são distintos. Tá? Apesar de existir dados comuns, você tem impactos distintos. Né? Cidades cresceram e cada país, cada cidade vai ter questões diferentes. Tá? E aí, no enunciado da questão, apresenta o texto aponta para a complexidade da urbanização nos diferentes contextos socioespaciais. Comparando a organização socioeconômica das regiões citadas, a unidade desse fenômeno é perceptível no aspecto 2 pontos. E aí, o que ela está falando? Ela quer saber, o enunciado quer saber, você tem que responder quais são os dados comuns. Tá? Esse enunciado em negrito, ele está fazendo referência ali ao começo do textinho, dessas 3 primeiras linhas. Embora haja dados comuns que dão unidade ao fenômeno, é isso que ele quer saber. Quais são esses dados comuns? Apesar de existir diferenças entre essas cidades, quais são os dados comuns? Tá? Então, o foco tem que ser esse. Quer saber os dados comuns. E aí, alternativa A, espacial, em função do sistema integrado que envolve as cidades locais e globais. Não, porque eu acabei de falar aqui, essas cidades estão em 3 pontos, uma cidade está aqui, outra aqui e outra aqui, né? 3 pontos do globo, bem distante. E aí está afirmando que a semelhança, a unidade desse fenômeno é espacial? Não, não é, né?
elas são diferentes no espaço, elas têm aspectos diferentes, tá? Não é um dado comum. Então, e aí é a diferença que ela fala, né? Que os impactos são distintos em cada continente. Então ela já está falando isso, não é espacial, os impactos são distintos em cada continente. Então não pode ser uma unidade espacial entre essas três cidades, tá? É complexo, mas o texto dá essa dica. Ela fala que os impactos são distintos em cada continente, então não pode ser uma unidade espacial. A questão está perguntando qual é a unidade, né? Qual dado que representa a unidade. Cultural, em função da semelhança histórica e da condição de modernização econômica e política. Cultural não pode ser, né? Seria a última coisa. Porque né, a nossa cultura é uma, a cultura na África é outra. Então, os dados culturais desses três locais não vão mostrar semelhança. Né? Se você for fazer um levantamento, por exemplo, da religião desses três lugares, vão ser três coisas diferentes. Então, eles não mostram unidade, né? E a pergunta busca a unidade. C. Demográfico, em função da localização das maiores aglomerações urbanas e continuidade do fluxo campo-cidade. É isso, é a C, só pode ser a C. Por quê? Porque é demográfico. Se você pegar quantitativamente, você pegar a quantidade, a população dessas cidades, se você pegar a pirâmide etária, se você pegar o quanto de pessoas saíram do campo e foram para a cidade dessas três cidades do globo, que estão muito distantes, você vai ter dados muito semelhantes, muito parecidos. Dados que vão dar uma unidade a essas três cidades. Entenderam? Depois ali você tem a 2, territorial, em função da estrutura da organização e planejamento das cidades que atravessam as fronteiras nacionais. Não, territorial não é. O territorial, cada cidade vai ter um planejamento, então não pode ser. Vai ter uma formação territorial, não pode ser. Econômico, desculpe, em função da revolução agrícola que transformou o campo e a cidade e contribuiu para a fixação do homem ao lugar. Também não, porque econômico remete à história, formação econômica do país, da cidade. Isso é diferente em cada cidade, de cada ponto do globo. Então, o único dado que vai dar unidade a essas três cidades é o demográfico. Se você pegar o dado espacial, se você pegar o dado cultural, o dado territorial e o dado econômico, você vai ter um levantamento diverso. Cada cidade vai apresentar índices diversos, certo? Então, por exemplo, se você pegar os dados econômicos da cidade de São Paulo, vai dar uma composição econômica. E aí você pegar os dados econômicos da cidade do Cairo, no Egito, vão dar outros diferentes. E de Nova Delhi também. Então, assim, isso não é um dado certo, não representa a unidade, né? Não representa um conjunto, certo? É uma questão bem complicada nesse aspecto, né? Mas é a alternativa C. Depois ali, gente, tem a questão 8. A questão 8 ela é mais tranquila, mas é preciso estar atento. Por quê? Apresenta a obra ali do Portinari. Né? A obra do artista Cândido Portinari, de forte carga dramática e de grave denúncia política e social, embora faça parte da série sobre retirantes nordestinos, expressa a realidade de tantas outras regiões do planeta. E aí, em negrito, a problemática demográfica denunciada na tela, ao ser estatisticamente representada, se expressa em uma taxa que reflete o nível de subdesenvolvimento de um país, a qual é denominada o quê? A tendência, gente, não é à toa, então estejam atentos. A tendência é a gente marcar a letra A. Isso vai acontecer com muita gente. Por quê? Porque a gente está ali fazendo, está distraído, não está concentrado. Vai marcar logo a A, que é a primeira que aparece, e não vale as outras alternativas. E aí vocês vão lembrar, mortalidade é uma coisa, mortalidade infantil é outra. A mortalidade que
referente à população total. Mortalidade infantil é a mortalidade ali de crianças, né? Então, o que está no quadro? Parece uma família segurando uma criança. Então, a gente deixa ali em suspenso. Mortalidade? Pode ser. Estou ali fazendo a prova, pode ser, talvez. Fertilidade não é. Crescimento vegetativo também não é. Mortalidade infantil, aí você fica em dúvida. Aí você, talvez. Expectativa de vida ao nascer, também não, né? O quadro não faz referência a isso. E a questão está pedindo a relação das alternativas e da tela. Então estejam atentos. Às vezes aparecem telas, enunciados que estão ali um pouco mais para confundir. Nesse caso não, a tela está sendo pedido, a interpretação da tela. Então, gente, se a gente for ali, o que está mais claro é mortalidade infantil. Ele está segurando uma criança morta no colo. Então só pode ser mortalidade infantil, a letra D, alternativa D está correta. Bom, vamos lá. 9. Questão do Enem de novo. Os países industriais adotaram uma concepção diferente das relações familiares do lugar da fecundidade na vida familiar social. A preocupação de garantir uma transmissão integral das vantagens econômicas e sociais adquiridas tem como resultado uma ação voluntária de limitação do número de nascimentos, ou seja, está falando que as pessoas passaram a ter maior renda, certo? Foram para a cidade e tal, começaram a ter uma renda maior e começaram a ter menos filhos, né? Porque tendo uma renda melhor, quiseram também ter vantagens econômicas e sociais adquiridas, que é o quê? Vou ter menos filhos, né? Para poder dar uma condição melhor para essas pessoas dentro da família. E aí, em negrito, fala: em meados do século XX, o fenômeno social descrito contribuiu para o processo europeu de... E aí vou dar uma dica que vai passar despercebida. Mas ali tem um enunciado do Enem, embaixo está escrito ali fonte. E aí vocês leiam a fonte e percebam que está ali a data, 1968. O que aconteceu em 1968? A Europa vinha de um processo de transição demográfica, que era 1950, 1940, a pirâmide na Europa estava ali, grande ali na base, nascia muita gente, morria muita gente, a expectativa de vida era baixa, então ela era um triângulo, certo? Só que aí, com o passar do tempo, em 1960, chegando ali perto de 1970, já ocorre uma transição demográfica, né? Então você passa a ter mais gente na cidade do que no campo. Então nasce menos gente, você tem menos filho, então nasce menos, morre menos, certo? Então, aí a gente vai ter as alternativas. A primeira é a estabilização da pirâmide etária. E daria para ficar em dúvida. Então vamos fazer igual da outra. Estabilização da pirâmide etária. Vamos deixar em suspenso, porque não está muito claro. Conclusão da transição demográfica. Pode ser também. C. Contenção da entrada de imigrantes. Não tem nada a ver, né, gente? Ali não tem nada a ver. Contenção de entrada de imigrantes. Não tem nada a ver com o texto, né? Vamos sempre estar atento ao texto, relacionar, saber o que está sendo pedido. Elevação do crescimento vegetativo. Não teria por que isso, né? Não teria. Formação de espaços superpovoados. Também não, o texto não faz referência a isso. Então a gente fica ali em dúvida entre a alternativa A e a alternativa B. Usando a dica dá para responder. Porque a estabilização da pirâmide etária ela é o último passo. É o que acontece no país. O primeiro passo no país. É bom a gente ter isso em mente. Nasce muita gente, morre muita gente. Depois isso vai sendo alterado. Continua nascendo muita gente e começa a morrer menos gente, né? E aí tem várias alterações. Muito depois, o último passo é você ter um número de... morre pouca gente, nasce pouca gente. É nesse momento que morre pouca gente e nasce pouca gente que você tem a estabilização da pirâmide etária, tá? Só que aí, se você lê aquilo,
e você levar em consideração a fonte, você consegue responder que só pode ser a conclusão da transição demográfica. Tá? É um momento que a Europa está passando que começou a cair também o número de nascimento, mas não caiu a ponto de estabilizar. Começou a cair, mas já morre menos gente, certo? Então você tem uma transição da pirâmide etária. Ela passa de ter uma base larga para ter uma base mais estreita e a expectativa de vida começa a crescer, certo? Então, a alternativa correta aí é a B. Alternativa B. Vamos para a última questão ali. Bom, vamos lá. Questão 10. Em 2010, de acordo com o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro era de 73,5 anos e mantinha-se uma grande disparidade entre a expectativa de vida masculina e feminina. As mulheres viviam em média 77,3 anos e os homens 69,7 anos. E aí pergunta-se, a disparidade mencionada no texto associa-se... Então, ele está querendo saber por que as mulheres, em média, vivem 77 anos e os homens 69, né? Pelo menos ali em 2010. Por que existe essa diferença tão grande? Devido à maior mortalidade violenta de jovens do sexo masculino? Parece correta, não é, gente? Mesmo que a gente não tenha lido o gráfico do IBGE, que a gente não saiba muito, mas parece correta, né? Parece que morre mais homem relacionado à violência, né? A assalto, a latrocínio e tudo mais do que mulheres, não? Bom, pode a gente vamos deixar em suspenso, né? Vamos deixar essa alternativa em suspenso porque ela parece verdadeira. Vamos para B. O trabalho mais intenso dos homens em relação às mulheres não parece verdadeiro isso, né? Não parece, porque aí eles colocam essa alternativa meio como para confundir um pouco. Porque existe sim trabalhos que homens, que no Brasil ainda tem a predominância de homens e outros predominância de mulheres. Existem essas diferenças, né, de exercício de profissões. Mas não a ponto de causar uma disparidade tão grande na expectativa de vida. Então, se vocês olharem ali, são quase 8 anos de diferença, né? As mulheres vivem 8 anos mais que os homens, né? Então, a gente relacionar isso à ocupação no trabalho parece exagero, né? É muito exagero, né? A C. A falta de um sistema de saúde universal que atenda ambos os sexos. Ambos os sexos. Já estou gaguejando já. Não, a C não pode ser, né? Isso a gente sabe que não é verdade, né? Tem o SUS, atende ambos os sexos, enfim. Alternativa D. Ao menor tempo de trabalho exigido para a aposentadoria das mulheres. Também não, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso não poderia impactar tão grandemente ali na expectativa de vida. Há melhores condições físicas de saúde das mulheres em relação aos homens. Não pode ser aí. Aí porque a melhor... vamos ler de novo. Há melhores condições físicas de saúde das mulheres em relação aos homens. Não pode ser porque, assim, as melhores condições físicas de saúde, elas vêm depois, né? Ninguém nasce com melhor. Homem e mulher não vai nascer com diferença na condição de saúde. Nasce todo mundo, na teoria, igual, né? Tirando ali problemas que são específicos a cada família, o que herda geneticamente, enfim. Mas assim, no geral, né, nós pegando o panorama geral, nasce os dois com as mesmas condições físicas. Ao longo da vida é que isso vai sendo alterado, ou seja, ao longo da vida, os homens, vai acontecendo alguma coisa com os homens que eles vão morrendo mais cedo, né? Morrendo mais cedo do que as mulheres. Então, aparentemente ali é a alternativa A, né? Morre mais homens por morte violenta, né? Os homens estão envolvidos
relacionados à morte violenta. Então, seria a alternativa A. Certo, gente? Essa questão também ela deixa dúvida. Ela deixa dúvida. Mas assim, se você ler com atenção, você vai ver que só resta a alternativa A. Inclusive, depois se você for bater os dados no IBGE, é realmente a A, né? Morre muito homem por morte violenta no Brasil. Tá certo? Então é isso, pessoal. Encerro aqui. É um questionário que exige muita interpretação, tá bom? Mas é isso, vamos continuar aí. Espero que tenha esclarecido. Se vocês tiverem dúvida, me mandem, tá bom? Um abraço.